Assunto de hoje, continuidade do equilíbrio químico, especificamente hidrólise salina, que é a reação entre um sal ou uma parte dele e a água, fazendo com que haja uma mudança no caráter do meio. Considere um sistema que você tem só água, sistema neutro, caráter neutro pH 7. A adição de um sal pode fazer com que esse meio permaneça neutro, passe a ser ácido ou passe a ser básico. Isso vai depender da característica de cada sal. Como no exemplo que a gente vê aqui, nós teríamos a hidrólise do cloreto de sódio formando um meio ácido. Por que isso? Porque na hidrólise sempre haverá a formação daquele que for fraco. Então forma-se o ácido ou a base que for fraco. E quem for forte determina o meio. Como assim? Um sal é sempre formado por uma parte positiva que veio de uma base e uma parte negativa que veio de um ácido. Então, quem for forte nesse caso, ou a base que originou o sal, ou o ácido que originou o sal, vai determinar o meio. E aquele que for o fraco se forma. Calma, vamos exemplificar para você entender. A adição em água desse sal, nitrato de amônio, tornaria o meio ácido. Por quê? Porque vai haver uma reação de uma parte deste sal com a água. Tá, e como seria essa reação? Então olha só, vamos por partes aqui para você entender. A primeira coisa que você faz é a dissociação do sal. Se você tiver dificuldade de fazer a montagem desse tipo de equação, vá ver o módulo sobre dissociação e ionização. Tá legal? Muito bem. Separando aqui eu teria o íon amônio, NH4+, e o íon nitrato, NO3-. Na hidrólise salina sempre vai haver água, porque é uma reação entre um sal e a água. Tá? Então tem que fazer a parte de autoionização da água aqui. Então a água sendo quebrada nos seus íons H+, e OH-. O terceiro passinho é você tentar identificar o que poderia ser formado ali. Quando você pega a parte positiva de uma equação com a negativa da outra, dando NH4OH. E a parte positiva aqui da equação da água com a negativa do sal, que formaria o HNO3. Nesse momento a gente tem que verificar quem é o ácido e quem é a base forte e fraco que tem nesse processo aqui, tá bom? Para isso a gente vai dar uma relembradinha na força de ácidos e bases, tá? Relembrando então seria isso aqui. As bases fortes são as bases da família 1A, mais a de cálcio, estronço e bário, tá? Qualquer outra base é fraca. Para os ácidos, os hidrácidos, quer dizer, aqueles ácidos sem oxigênio, HCl, HBr e HI são fortes. Todos os demais serão considerados fracos aqui na hidrólise, tá? E os ácidos que têm oxigênio, a gente tem que fazer aquela continha. Quantidade de oxigênios menos quantidade de hidrogênios. Se der 2 ou mais, ele é forte, tá ok? Muito bem, então olha só. Nesse caso, NH4OH não é base com elemento da família 1A, nem cálcio, estronço e bário. Então isso aqui é uma base fraca. O ácido HNO3, a gente vai ter que fazer a continha. Quantidade de oxigênios 3 menos a quantidade de hidrogênio 1. Vai dar 2. 2 ou mais é forte. Então, esse aqui é um ácido forte. Certinho? Então, a gente se lembra o quê? Que na hidrólise forma-se quem for fraco. Que parte do sal está originando um ácido ou base fraca aqui? Olha só. O NH4 origina uma base fraca. Então, o NH4 que vem lá do sal originaria uma base fraca. Então, a reação de hidrólise ocorre com este íon e a água. Então, quem reage é a parte do sal que origina o fraco, o NH4, com a água. Quem se forma? O fraco que a gente já identificou, NH4OH. Sobrando o quê? Preste atenção nas duas equações. Para formar a base, pega uma parte do sal, uma parte da água. Vai sobrar uma outra parte da água. Exato, olha só. Para formar o fraco, pegou o NH4 do sal e o OH da água, deixando o H+ da água livre aqui. Dessa forma, o meio é ácido. H+ livre. Professor, e o NO3 sumiu? Não, ele é chamado de íon espectador. Ele não vai participar, porque se o NO3- juntar com H+, dá um ácido forte. E por que é um ácido forte? Porque ele se quebra com facilidade. Então, seria um gasto à toa de energia para formar esse HNO3 e se quebrar depois porque ele é um ácido forte, vai sofrer bastante a ionização. Então não há formação. O íon espectador eu não preciso representar aqui na equação. Se eu quisesse representar, não teria problema nenhum. Eu iniciaria com NH4NO3
mais água, produzindo NH4OH mais H+, mais NO3-. Tá? Então você poderia fazer essa representação, mas não há necessidade de representar o íon espectador. Você pode escrever dessa forma aqui. Tudo bem? Tá entendendo? Vamos lá. Vamos ver agora uma hidrólise de ânion para ver se você consegue ir entendendo essa ideia. Se eu adicionasse aqui o KCN, o sal cianeto de potássio, à água, nós teríamos uma solução básica. Por quê? Então vamos lá fazer a dissociação do KCN. Eu teria K+, e CN-. Segundo passinho, a altionização da água. H2O em equilíbrio com os seus íons H+ e OH-. Terceiro passinho, a gente vai ver as possibilidades de formação. Então eu poderia formar o positivo do sal com o negativo da água, KOH. O positivo da água com o negativo do sal, eu teria o HCN. Vamos retomar aquela ideia lá dos ácidos. A base que eu tenho ali é uma base de potássio, que é família 1A. Isso é base forte. O HCN é ácido sem oxigênio. Quais são os fortes ali sem oxigênio? Só o HCl, o HBr e o HI. Então esse HCN é um ácido fraco, certo? Então vamos relembrar que na hidrólise sempre haverá a formação do fraco e o forte determina o meio. O fraco que se forma é o HCN. Como é que esse HCN se forma? Com o CN que veio lá do sal, certo? Então a parte do sal que me interessa na reação é o CN, porque ele vai originar algo fraco. Então a reação que ocorre é do CN- com a água, produzindo o fraco que você já definiu, o HCN, e deixando livre o OH-, o que caracteriza o meio básico. Veja, a base é forte, o meio é básico, o ácido é fraco, forma-se o ácido fraco. Como é que se define quem que sobra? Para formar o ácido fraco, eu pego o H+ da água e o CN- do sal. O OH- vai ficar livre, certo? Porque ele não vai juntar com o K+, porque formaria uma base forte. Quer dizer, vai dissolver, vai dissociar completamente essa base. Então, não tem por que juntar se vai dissociar, é uma base forte, tá? O K+ seria um íon espectador, tá bom? Legal, vamos lá, dando continuidade, vamos exemplificar agora a adição deste sal cianeto de amônio à água, que iria gerar uma solução levemente básica. Por quê? Olha só, primeiro dissociamos o sal, tá lá, NH4+, CN-. Aí a gente vai fazer a autoionização da água, quebra da água nos seus íons formadores, H+ e OH-. Nesse momento, possibilidades de formação. Positivo do sal com negativo da água. Nós teríamos NH4OH. Positivo da água com negativo do sal, seria o HCN. Relembrando a questão das forças, bases da família 1A, cálcio, estronço e bário, são fortes. Então, NH4OH é fraca, porque o NH4 não é um elemento, né? E nem pertence à família 1. Olha lá o HCN, ácido sem oxigênio. Os fortes são HCl, HBr e HI. Então, ele é fraco. Nesse caso, então, os dois são fracos, tanto o ácido quanto a base que se formariam. Então, eu preciso das duas partes do sal, tanto o NH4, que origina a base fraca, quanto o CN- que origina o ácido fraco. Então, como é que eu escrevo essa reação? Para escrever essa reação, agora eu vou ter que pensar um pouquinho. Bom, se os dois são fracos, o meio deve ser neutro. Olha só, lembra que eu comentei com você que formaria uma solução levemente básica. Nesse caso dos dois fracos, eu vou precisar conhecer a constante de basicidade da base, obviamente, e a constante do ácido, para saber quem é maior. Aquele que for maior vai determinar o meio. Quem for maior, constante maior, significa que é mais forte. Nesse caso aqui, ó, a constante da base é 10⁻⁵ e a constante do ácido é 10⁻10. Então a constante da base é maior. Isso significa que essa base é mais forte do que este ácido. Então, nesse caso aqui, ó, o meio seria básico, tá? Ligeiramente básico, porque a constante da base é maior que o ácido. Então a base é mais forte do que aquele ácido ali, tá certo? Então quando os dois forem neutros, a gente precisa da constante do ácido e da base, que tem que ser fornecido para que você possa dizer se o meio é ácido ou básico, tá? Vai ser ligeiramente ácido ou ligeiramente básico, porque nós estamos falando de ambos fracos, tanto ácido quanto base.
Ok? Dando continuidade, vamos ver mais uma ideia aqui. A adição de NaCl, cloreto de sódio, gera uma solução de pH 7, de meio neutro. Por que isso? Olha só, se a gente dissociar o sal, a gente vai ter Na+, e Cl-. Aí a gente faz a autoionização da água, H+ e OH-. As possibilidades de formação, positivo de um, negativo do outro, NaOH. Positivo de um, negativo do outro, HCl. Relembrando as forças, bases da família 1A são fortes, que é o caso do NaOH, base forte. Ácido sem oxigênio, HCl está entre os fortes. Então, ambos aqui são fortes. Se na hidrólise forma-se quem for fraco, quem vai se formar aqui? Bom, não existe fraco, então não forma ninguém. É isso aí, olha só. Não vai formar ninguém, não há reação e o meio permanece sendo neutro, porque não tem quem seja o fraco para se formar. Tudo bem? Não existe uma hidrólise, não existe uma equação de hidrólise quando os dois originados forem fortes. Então, quando o cátion derivar de base forte e o ânion também derivar de um ácido forte. Tá ok? Beleza? Muito bem. Toda reação que atinge equilíbrio, então a hidrólise é uma reação que pode atingir equilíbrio, existe uma constante de equilíbrio para a hidrólise, que como as demais constantes a gente pode escrever como a parte dos produtos pela parte dos reagentes, tá? Então seria isso aqui, ó, o KH, a constante de hidrólise, a concentração do NH4OH, dividido pela concentração do H+, vezes a concentração do H+, dividido pela concentração do NH4+. Por que não entra água? Como você já viu lá na aula sobre pH, a concentração de água é muito maior do que a dos íons presentes. Então ela é constante. E se ela é constante, ela fica junto com a constante. É isso aí. A concentração de água é constante, não aparece aqui. Tá certo? Então essa seria a expressão da constante de hidrólise, o KH. Existe uma relação entre o KH e a constante da água, KW. Existe toda uma dedução, mas a gente não vai fazer essa dedução, tá? Isso aí vai estar numa aulinha à parte. Então nós teríamos aqui, ó, que quando a hidrólise for do cátion, quando reage a parte positiva do sal, essa seria a sua constante, porque vai formar a base. Quando eu tiver a reação da parte negativa do sal, vai ficar como aquela forma ali, ó, KW sobre Ka. E quando os dois forem fracos, fica KW dividido por Ka vezes Kb. A dedução de tudo isso daqui, já falei, a gente vai ver em aula à parte. Tá certo? Beleza? Legal! Hora crucial do nosso vídeo agora, hora de fazer exercício. Esse momento é muito importante, então não saia, continue no vídeo. E lembrando, se você quiser acompanhar a aula com resumos teóricos, outras listas de exercícios e mais um monte de coisa, link na descrição aí do site do Professor Marques, passa lá e conhece depois dessa aula, combinado? De volta com você, vamos à resolução do videocício fornecido, que é esse aqui. Primeiro ele te dá algumas informações sobre ácidos e bases que são fortes e fracas. Mas isso aí você consegue lembrar com tudo aquilo que a gente viu durante a aula, tá? Aí ele te dá esses 3 sais e pergunta qual seria o caráter das soluções que contivessem esses sais. KBr, K2CO3 e NH4Br. Então vamos lá fazer cada um deles. Primeiro a gente pega o KBr e faz a dissociação dele, tá lá. K+, Br-. Depois, a autoionização da água. Nesse momento, as possibilidades de formação. Positivo de um, negativo do outro, KOH. Positivo de um, negativo do outro, HBr. Precisamos fazer aquela lembrada ali de forças, né, de ácidos e bases. Bases da família 1A são fortes, então KOH é base forte. HBr está dentre os hidrácidos, né, os ácidos que não têm oxigênio e que são fortes. Então esse ácido é forte. Quando ambos são fortes, o que acontece mesmo? Não há hidrólise e o meio é neutro. Perfeito! Não há hidrólise, não há reação e o meio permanece neutro. Tá certo? Muito bem, então nesse caso, KBr meio neutro. No segundo caso aqui, a dissociação do sal número 2 que ele forneceu, que é o K2CO3. Então nós teríamos a dissociação em 2 íons potássio e o íon carbonato.
Está ali a autoionização da água, eu já coloquei 2 vezes da água, por quê? Porque eu tenho que fazer trocas com quantidades de cargas que sejam equivalentes, né? 2 positivas com 2 negativas, 2 negativas com 2 positivas. Então, ó, o K+ aqui com o OH- forma o KOH. Já no caso do ácido, eu precisaria de 2 do H+ para 1 do carbonato. Tá lá, ó, 2 do H+ para 1 do carbonato para formar o H2CO3. Aí é questão de cargas, né? 2 positivas para 2 negativas. No caso do potássio, 1 K+, 1 OH-, já iguala tudo, certo? Lembrando novamente questão de força, bases da família 1A são fortes. Então, KOH é base forte. Os ácidos ali com oxigênio, eu tenho que fazer oxigênios menos hidrogênios. 2 ou mais é forte. Na hidrólise, para baixo de 2 é fraco, tá? Então, olha só. Esse é um ácido fraco. A gente faria 3 menos 2 dá 1. Menor que 2 é fraco, certo? Então, nós temos aqui, ó, o ácido sendo fraco. Então, a parte que interessa do sal é só o CO3, que vai originar o fraco. Então, o CO3 iria reagir com as 2 moléculas de água para dar o ácido carbônico, liberando 2 do OH-. Como é que você sabe quem que é o fraco que se forma? Você já definiu. O fraco é o H2CO3. Então tá lá, o íon carbonato reage com a água, formando o fraco H2CO3 e deixando livre o OH-. Tá certo? Então esse meio aqui seria um meio básico. No terceiro caso, o sal ali, NH4Br, fazemos a dissociação dele e a autoionização da água. Positivo do sal, negativo da base, NH4OH. Positivo da água com negativo do sal, HBr. Lembrando as forças, NH4 não é da 1A, não é cálcio, nem estrôncio, nem bário, então é base fraca. Para os ácidos sem oxigênio, HBr consta entre os fortes. Lembrando que na hidrólise sempre haverá a formação do fraco. O fraco está aqui, sendo formado pelo NH4 que veio lá do sal. Então a reação é do NH4 do sal com a água, produzindo o fraco que você já definiu, o NH4OH, e deixando o H+ da água livre. Porque quando o NH4 junta com o OH, ele deixa o H+ livre. Ah, mas cadê o Br-? É aquela história que a gente comentou. Ele é íon espectador. Ele não vai reagir com H+, porque formaria um ácido forte, que iria se quebrar imediatamente. Tá certo? Então, a resposta seria B se você analisar. Nós teríamos lá primeiro um meio neutro, depois um meio básico e aqui um meio ácido. Tudo bem? Tranquilinho? Agora que você já tem todo o fundamento, eu vou te dar aquela manha. Muito bem, qual é a manha que eu vou te dar para você resolver esse tipo de problema? Você vai analisar os sais e ver de onde vem cada parte deles, tá? Como assim? Olha só. O primeiro sal é o KBr. De onde ele está vindo? O K vem de uma base, KOH. E o Br vem de um ácido, HBr. KOH é base da família 1A, base forte. HBr é o dos ácidos sem oxigênio que são fortes, HCl, HBr e HI. Então ambos aqui são fortes. Se ambos são fortes, o meio tem que ser neutro. Se o meio tem que ser neutro, a gente já elimina 3 respostas. Muito bem, o segundo sal, K2CO3. O K+ ali vem do KOH, base forte. O carbonato vem do H2CO3, ácido fraco, base forte. Ácido fraco, o forte determina o meio. Então, nesse caso, o meio é básico. Olha só, eliminamos a última alternativa. Então, a resposta seria B, de uma forma rapidinha, para você ganhar tempo para outras questões que talvez exigissem um pouco mais de tempo de você nas suas provas, concursos, vestibulares. Legal? E é isso aí. Finalizamos. Espero que você tenha entendido tudo. Qualquer problema, qualquer coisa, deixe nos comentários. Eu vou gostar muito de saber o que você achou da aula ou que dúvidas que você teve. Combinado? Goodbye, como eles dizem lá.